Pessoal, boa tarde a todos. Inicialmente eu quero agradecer o convite da comissão organizadora, fazer uma saudação especial aos colegas do Instituto Prístino, meu colega de Ministério Público, doutor Leonardo Maia, e dizer que é uma alegria enorme estar aqui com vocês, e sempre é bom falar um pouco sobre essas questões que envolvem a conservação e na sua relação com o direito, né? Como o Felipe falou, eu tenho formação em Direito, me formei por esta casa, pela UFMG, e depois, no mestrado, eu fui para o Departamento de Geologia da Federal de Ouro Preto. Quando eu fiz isso e cheguei em Ouro Preto, os colegas de Ouro Preto achavam que eu tinha ficado maluco, né? O que um advogado está fazendo aqui entre nós? Meus colegas da UFMG tiveram certeza, né, que eu estava doido, né? Mas é uma alegria, eu acho que essas abordagens interdisciplinares, ou que eu tenho chamado até atualmente de indisciplinares, acho que o termo talvez até mais correto seja esse, né? Elas são muito saudáveis para a abordagem de questões envolvendo conservação. E o meu objetivo essencial, minha finalidade com vocês aqui é isso, né? Trazer um pouco dessa abordagem metodológica. O trabalho que eu me propus a trazer, e conversei com o Felipe, tem a ver com coisas que eu estou fazendo hoje e que colocam em interação geodiversidade, biodiversidade e patrimônio cultural. A proposta é apresentar uma visão integrada disso, sob a perspectiva do direito ambiental, né? Então, o título, Perspectivas Integradoras para a Salvaguarda do Patrimônio Natural e Cultural, Musealização de Territórios, Geoconservação Aplicada. Esse é um trabalho recente, eu vou mostrar para vocês ao final, que já está disponível para quem quiser ler, então vamos seguir o raciocínio em cima disso. E é um projeto esse que eu desenvolvo atualmente na Universidade Federal de Ouro Preto, como doutorando, e também na Escola de Direito da Universidade do Minho, em Portugal. Vamos lá, como eu falei para vocês, é um trabalho sobre geoconservação aplicada e que assenta, né, está fundamentado nos diálogos aí entre geoconservação, que é uma área que trabalha com a geodiversidade, nós temos a biodiversidade, né, que tem a ver com a variabilidade de organismos, nós temos a geodiversidade, que lida com a diversidade de rochas e feições terrestres, né? Essencialmente é isso. Então, é um diálogo, então, a geoconservação aplicada é uma subdisciplina da geoconservação, em que se dá esse diálogo entre a geoconservação como ciência ou disciplina e o direito ambiental. O objetivo da intervenção é apresentar possibilidades de integração, a partir do direito brasileiro, de estratégias de proteção da biodiversidade, da geodiversidade e do patrimônio cultural. Bom, metodologicamente, é uma pesquisa teórica, então a metodologia foi esta. Então, ela é baseada essencialmente em fontes bibliográficas, mas sem referência a um contexto geológico ambiental específico. As referências que eu fizer aqui mais ao final, à Serra da Canastra, são meramente ilustrativas, tá bom? Então, basicamente, o que eu fiz foi um estudo da legislação ambiental brasileira, com acesso, evidentemente, a algumas normas, né, com foco em algumas normas. E toda essa lei, gente, é importante até voltar à fala inicial do Felipe, toda a base legal federal brasileira está disponível no site da Presidência da República, né? E, no caso aqui do Estado de Minas Gerais, também nós temos acesso online a todo esse conjunto complexo de normas sobre direito ambiental, né? E, evidentemente, eu fiz uma revisão bibliográfica pertinente à temática. O que eu acho fundamental, talvez seja a parte mais interessante para vocês aqui da intervenção, sejam as premissas, já na parte aqui de desenvolvimento do trabalho, propriamente, né? Nós temos que partir de algumas premissas e deixar bem claras aqui para vocês. Primeiro, a busca por um olhar integrado para a proteção ambiental, relembrando, geodiversidade, biodiversidade, mais patrimônio cultural, isso tem relevância científica e político-administrativa no Brasil. Lembrando, novamente, da fala do Felipe no começo, né? Por quê? Porque a legislação ambiental brasileira ela tem sido historicamente construída e aplicada com foco. Notem essa expressão aqui, ainda que impreciso ou incompleto, nos elementos da diversidade biológica. Ou seja, nós temos uma tradição no Brasil de confundir legislação ambiental com legislação sobre biodiversidade. É uma visão mais ou menos dominante. Claro que nós temos direito urbanístico, existem outros campos do direito ambiental, mas existe uma tendência a se valorizar mais esse lado bio. Eu não estou dizendo que a legislação é perfeita, por isso tem aquela observação. Muitas vezes o nosso foco é impreciso, tá? Mas é importante nós termos esse olhar
integrado, até para nós termos uma visão mais ampla daquilo que é meio ambiente, daquilo que é território e do que é paisagem, e para nós também podermos colocar esse conhecimento jurídico, a lei, à prova. Muitas vezes ela precisa ser criticada, né? E nós notamos um caráter fragmentário das normas e de sua aplicação. Por isso, uma visão integrada sobre todas as dimensões daquilo que nós chamamos de meio ambiente, por isso essa visão integrada é tão importante. Outra premissa importante. Tecnicamente, o conceito mais abrangente para nós nos referirmos aos pontos, aqueles pontos ou lugares, ou as áreas de singular interesse geológico, geomorfológico, espeleológico, né, Felipe? Cênico, biológico, é o de espaços territoriais especialmente protegidos, e não unidades de conservação. As unidades de conservação, elas formam uma categoria mais abrangente desses espaços territoriais especialmente protegidos. Então, em sentido jurídico, gente, o que nós chamamos de ETEP, que é a abreviatura, é um gênero do qual as unidades de conservação, que são instituídas lá pela lei do SNU, que é a lei 9985, compõem uma espécie, com suas respectivas subdivisões. Aí nós temos os parques, né? Nós temos os monumentos naturais, e por aí vai. Mas a política pública de proteção, mesmo da biodiversidade, essencialmente, que é a lei do SNUC, talvez seja uma das leis mais importantes, não é a única, mas é uma grande lei nesse sentido, os espaços, as possibilidades de proteção da biodiversidade são mais amplas do que as que essa lei 9985, ou 9985 de 2000 oferece. Bom, então, nessa linha de raciocínio, diversos espaços territoriais especialmente protegidos, eles podem servir como instrumentos normativos para a conservação in situ, seja de pontos de interesse geológico ou biológico, então, áreas pontuais que tenham interesses por seus atributos específicos, seja também de modo mais extensivo, né, de grandes territórios, né, de áreas mais amplas, então, portanto, de territórios ou de paisagens, aqui no sentido objetivo. Aí, nesse sentido, né, andando um pouco com essa abordagem, nós encontramos na literatura, por exemplo, como eu tenho trabalhado com geoconservação, existe um trabalho de 2009 do Carlos Delfim, falando sobre a chancela de paisagens culturais, que é um instrumento tipicamente de direito do patrimônio cultural. Aparentemente, assim, quando a gente olha o texto, não tem nada a ver com biologia ou com geoconservação, né? Mas como uma plataforma jurídica para a instituição de geoparques no Brasil. Então, vejam que o trabalho do Carlos Delfim, ele avança no sentido de estabelecer uma ponte entre uma legislação típica de patrimônio cultural, aqui presente pela chancela de paisagens culturais, e uma proteção voltada para a geodiversidade. Numa contribuição minha, em cooperação com o professor João Bernardo e o Paulo de Castro, da UFOP, nós tratamos de outros institutos que aparentemente também não têm nada a ver com biologia da conservação, mas que podem ser utilizados sim, seja para geoconservação ou para, entre aspas, bioconservação, né? Nós falamos aqui do tombamento, mesmo da edição de leis específicas municipais, ou mesmo de planos diretores municipais como possíveis meios a serviços no caso aqui da geoconservação. Ali, no caso, se tratava da conservação de um afloramento de estromatólito em São João del Rei. Agora, no 4º Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico, eu fiz uma apresentação sobre 2 outros tipos de ETEP, que é aquele conceito lá atrás, né, de espaços territoriais especialmente protegidos, como possíveis áreas para a bio, ou especificamente aqui no caso, para a geoconservação. E no caso nosso, juridicamente, muitas vezes a gente tem que se levar assim, a conduzir um trabalho de verdadeira arqueologia jurídica, porque é muita norma, existem algumas possibilidades interessantes e que, entretanto, a gente precisa estudar mais. No caso das áreas especiais de interesse turístico, ou mesmo dos locais de interesse turístico, é uma legislação de 1977, regulamentada em 81, que pouca gente se debruça sobre as possibilidades de proteção, a biodiversidade e a geodiversidade dessas normas.
No caso aqui do trabalho de hoje, vou discutir um pouquinho com você, falar com você sobre os museus, sobre uma nova forma de museologia e que pode ser usada para fins de bioconservação, vamos chamar assim, ou de geoconservação. Primeiro, vamos definir museus. É uma instituição, um estabelecimento ou lugar que é geralmente concebido para realizar a seleção, o estudo e a apresentação de testemunhos materiais e imateriais do homem e do seu meio. Vejam aí que já aparece a relação do homem com o seu meio, onde pode entrar aqui o aspecto ecológico. Só que museu, hoje em dia, não é só aquela instituição fechada, com um acervo de acesso até restrito. Hoje, se discute muito a possibilidade, e já existem algumas experiências, dos chamados eco- ou exomuseus. Tudo isso no quadro que se chama Nova Museologia. São museus que, portanto, são mais voltados com uma vocação social, eles têm essa finalidade social, de fruição social do patrimônio, são essencialmente interdisciplinares, eles pressupõem uma participação da sociedade mais ativa e uma fruição social do patrimônio e valorizam o patrimônio natural e cultural no território em que esse patrimônio natural ou cultural, e cultural, melhor dizendo, está presente. Essa musealização do território, e não apenas a criação de museu como espaço fechado, ela encontra base geral, genérica, né, na nossa Constituição de 88, cujo texto fala dos espaços destinados às manifestações culturais. Ora, o território é essencialmente um espaço destinado à manifestação cultural, mas também aos sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, sublinhado, ecológico e científico, entre os bens integrantes do patrimônio cultural brasileiro. Ou seja, a própria Constituição, ela torna muito frágil, tênue, essa divisão que a gente faz entre patrimônio natural e patrimônio cultural. Quer dizer, um lugar de interesse biológico ou geológico, ele pode, sim, também ter um valor cultural. Então, nessa perspectiva, lugares de interesse geológico ou biológico, como também um conjunto deles, pensando já numa poligonal, né, podem ser classificados e salvaguardados como tais espaços ou sítios, né, referidos lá na Constituição, desde que portadores de um especial valor cultural, que seja científico, que seja educativo, que seja turístico. São um campo de possibilidades aí vasto, né? Esses sítios são testemunhos silenciosos da evolução geológica, aqui pensando muito na geoconservação, né? Eles são testemunhos silenciosos da evolução geológica e ecológica também da Terra, né? Há lugares que encerram valores científicos, geoeducativos, ecológicos, histórico-culturais e paisagísticos. E na paisagem, gente, esses valores eles estão essencialmente indivíduos, eles são indissociáveis. A gente tem que ter essa habilidade de parar de separar, né, as coisas quando, na verdade, elas estão essencialmente juntas na paisagem. Bom, da perspectiva da musealização, uma vez musealizados, esses lugares podem ser indutores do desenvolvimento local. Aqui uma preocupação com o desenvolvimento. Desde que eles figurem como elementos de atratividade turística, nós temos na Serra da Canastra, por exemplo, os pontos de vista privilegiados do Pato Mergulhão, né? Desde que eles possam contribuir e fixar e mobilizar pessoas no território, e desde que eles sirvam também para dinamizar economias locais, favorecendo práticas comerciais e serviços voltados para a fruição, para o aproveitamento sustentável, né, dos bens naturais e culturais da região. Essa visão de musealização do território não é congelar a paisagem, mas é reconhecer o valor da paisagem e colocar esse valor a serviço do desenvolvimento local, como tem defendido o Hugues de Varini, que é um dos grandes mentores da ideia de ecomuseu. Então, o museu ele aparece como uma instituição sem fins lucrativos, é o conceito legal, já do nosso Estatuto dos Museus, né? Essas instituições são abertas ao público, a serviço da sociedade e seu desenvolvimento, e que visam conservar, investigar, comunicar, interpretar e expor, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de outra natureza cultural.
É uma salvaguarda baseada no reconhecimento de valores culturais, de lugares de interesse geológico ou biológico e nos objetivos da biogeoeducação. Voltando àquela questão, é preciso integrar os aspectos do ambiente e do território. Como no caso dos georrecursos, né, dos geossítios, é o que nos diz um trabalho de Munhoz, né, que ele sempre fala, um geossítio é, por natureza, na medida em que ele recebe um valor da sociedade, um georrecurso cultural. Ao incluir bens de natureza material, como os lugares de interesse geológico ou biológico, ou mesmo imaterial, desde que sejam portadores de referência ao ambiente natural, vejam, gente, a ponte com a biologia da conservação, desde que sejam referentes também à identidade, à cultura e memória da sociedade brasileira, ao reconhecer esses lugares como passíveis de musealização, com as medidas de salvaguarda que esse processo implica, o Estatuto dos Museus e o Decreto 824, que regulamenta esse estatuto, eles podem sim, além daquele sistema lá das unidades de conservação, eles podem fundamentar iniciativas de conservação integrada. Aqui, um esquema muito rudimentar que já saiu nesse artigo, que acabou de sair no caderno de Geografia da PUC, né? Aqui um esquema do que poderia ser um museu de território, né? Nós temos aqui vários lugares de interesse geológico, a gente pode também dizer lugares de interesse biológico ou ecológico. Aqui, a ênfase no geológico é pela ênfase do meu trabalho, né? A gente tem um conjunto de lugares de interesse geológico ou ecológico que estão dentro das poligonais, aqui toscamente representadas, daquilo que é o museu de território. E esse museu de território, além de congregar vários lugares de interesse geológico ou ecológico inventariados, classificados, estudados, né, eles podem também congregar vários espaços territoriais especialmente protegidos. Pode ser um parque aqui, então você tem a coincidência da proteção que se dá por um parque e pelo museu de território. Aqui pode ser uma outra categoria, você pode ter um monumento natural, aqui pode ter uma área tombada ou mesmo uma área de proteção ambiental. Então, o que nós vemos aqui? Um mosaico, né, de sistemas de proteção com uma visão integrada e que se serve da musealização de território para proteger os recursos da bio, da geo e do patrimônio cultural. Caminhando aqui para as conclusões, o direito brasileiro ele é aberto à criação de museus naturais, como os ecomuseus da natureza, que foram idealizados pelo Galopim de Carvalho, e os ecomuseus, referidos na obra do Varini. Esses museus a céu aberto eles podem servir como plataforma para a integração das estratégias e ações de salvaguarda da geodiversidade, da biodiversidade e do patrimônio cultural. Vejam, os museus de território eles não têm previsão na Lei 9985. Então, eles requerem que nós tenhamos a habilidade de ver possibilidades de salvaguarda além desse quadro normativo. Experiências de museu de território no Brasil, como o Ecomuseu da Serra de Ouro Preto, e em outras latitudes da Terra, como o Museu de Território de Alcanena, Museu de Antioquia e o Museu do Douro, podem trazer experiências, saberes e lições para um diálogo entre museologia, geociências, biologia da conservação e direito ambiental, com foco numa conservação indivisa do patrimônio natural e cultural, ou seja, geodiversidade, biodiversidade, mas bens culturais, que a gente pode chamar de vivenciais, né? Aqui um exercício. Vocês têm noção de que sítio é esse? Esse aqui é o Curral de Pedras, ele fica no alto do Chapadão da Canastra ou do Diamante, na região da Serra da Canastra. Aqui é um exercício interessante para nós percebermos quais a multifuncionalidade de valores e funções da paisagem. É um corte no território. Nós temos aqui, vou voltar lá, nós temos aqui um sítio que tem um valor arqueológico, em função da construção baseada em pedras, em junta seca, né, construção de pedra, muro de pedras, aqui são quartzitos. Não sei se vocês observam essa foto que eu fiz. Eu estou no alto de um afloramento de quartzito, que é uma das razões que levou, inclusive, a indicação da Serra da Canastra como possível geoparque. É uma região com afloramentos proeminentes no alto do Chapadão da Canastra. E nessa região também, além do cenário, que é belíssimo, né, nós vemos aqui
algumas fisionomias de campos, de formações campestres, ou mesmo de algumas, pode-se falar de cerrado também, né? Essa região também, na última passagem que tivemos lá, nós vimos vestígios de passagem de alguns animais silvestres importantes, né, da região. E, então, quer dizer, é um sítio que tem vários valores, que estão necessariamente indivisos nessa paisagem. Essa imagem, ela talvez seja mais representativa ainda. O que é essa imagem que poderia ter, a princípio, de valor biológico? Aqui, na verdade, é uma fazenda tradicional produtora de queijo canastra, mas que eu decidi trazer para vocês aqui para trazer a seguinte reflexão. Né, o José Newton Menezes, que é o professor dessa casa, da UFMG, ele tem um trabalho muito interessante em que ele articula os elementos da geodiversidade local, os solos da Serra da Canastra, ou seja, a sua pedodiversidade, com bactérias que são típicas daquela região e que são cruciais, são decisivas para que nós tenhamos esse queijo que é saborosíssimo, né? Então, quer dizer, um elemento vivencial da paisagem, que é a fruição do queijo canastra, ele tem, sim, o seu lado biológico, digamos assim, como também tem seu lado pedológico. Bom, aqui já caminhando para o fim, né, o último slide mesmo, no momento em que a legislação ambiental experimenta vários retrocessos em seus níveis de proteção, pressionada por interesses alheios, né, a necessidade de conservação do patrimônio natural, então geodiversidade e biodiversidade, como o Leonardo Maia falou, é preciso ter criatividade e visão integradora para aproveitar do melhor modo possível um campo de alternativas que essa legislação ainda nos oferece. Então, gente, vamos pensar a conservação além do SNUC. Aqui uma dica, né, só uma propaganda. Acabou de sair esse livro, em que eu falo um pouco sobre essa questão de geodiversidade, patrimônio cultural, identidade e diversidade cultural na América Latina. Ele foi lançado sexta-feira agora e conta com a chancela da Cátedra da Unesco no Brasil. Então é isso, obrigado. Aqui meu endereço, quem quiser o trabalho, obrigado.